Hoje eu vim falar sobre um filme que a princípio eu achei que seria um filme de terror, mas ele me surpreendeu. O Macaco é baseado em um conto do Stephen King. Eu não cheguei nem a ver o trailer, eu vi o pôster do filme. Eu pensei, nossa, que proposta interessante. Eu tava confundindo esse filme com um outro filme que também tem um macaco como protagonista. É uma biografia de um cantor que eu ouvi falar dos dois ao mesmo tempo. Só que aí o macaco apareceu e eu vi, é um filme de terror e tal, baseado em um conto do Stephen King, que já escreveu obras como It, a Coisa, O Iluminado, etc. E os 10 primeiros minutos de filme eu meio que me decepcionei, porque eu tava com muita expectativa e eu acabei me frustrando, né? O filme é uma mistura bizarra de comédia, sátira e muito gore, sabe? Muito sangue. É quase uma versão de Premonição misturado com Todo Mundo em Pânico, só que é sobre esse brinquedo assassino, né, que é o macaco. Tem uns momentos do filme que eu fico lembrando do filme Chuck, Boneco do Mal, Annabelle. O Chuck, ele ainda consegue se mexer e tal, né? Mas eles são os antagonistas principais do filme, só que eles só são, tipo, bonecos na ficção, né? O medo todo é criado por conta da atmosfera que o filme passa, e não de fato porque o boneco desaparece e aparece em lugares estranhos. Até porque você para pra pensar que isso não acontece na realidade, né? E quem sou eu? Oi, eu sou a Lilia e esse é o Cadáver Frio Analisando Horrores. Lilia, mas que cabelo estranho é esse? Que aqui tá loiro e aqui tá vermelho. Gente, eu tava descolorindo meu cabelo e enquanto eu vou esperar ele secar e tal, né? Pra eu pintar de novo, né? Eu acho que o cabelo seco é melhor de pintar do que ele molhado, né? Enfim, ninguém quer saber disso. Desde o começo, o filme brinca com as nossas expectativas, né? Quando as pessoas começam a morrer de fato no filme, são mortes absurdas e criativas que você simplesmente não consegue prever o que vai acontecer a seguir. Você tenta adivinhar quem que vai morrer, como vai morrer, e sempre você erra. Era isso que estava acontecendo comigo. O vilão da história é um macaco de brinquedo. A princípio, como é que você ativa o macaco? Ele começa a matar as pessoas, pois que você coloca ele pra brincar. Você tem que girar uma chave que tem atrás do macaco e, tipo, simplesmente depois disso alguém morre. Simples assim. Depois que você gira a chave, ele começa a ficar batendo assim no tamborzinho dele. Depois da última batidinha, alguém... pronto, morre do nada. A partir desse momento, se você não quiser spoilers, aí você pula pra essa minutagem aqui. Do meio pro final do vídeo, eu vou contar diversas curiosidades sobre o filme O Macaco, se caso você quiser saber. A história começa com um pai. A princípio, você não entende quem que é aquele personagem que aparece do nada. É um cara que ele entra numa loja que vende de tudo um pouco. E esse cara entra nessa loja. Ué, tá chovendo? Aí ele entra lá com o macaco. Ele oferece pro cara e o cara não quer comprar. Faz até sarro da cara dele, porque lá não é uma loja que compra brinquedos. Aí o macaco começa a bater o tambor e lá se foi a primeira morte do filme. O vendedor morre, né, numa cena bem... De todas as cenas de morte no filme, essa... eu não achei a mais assustadora. Teve cenas piores. Esse cara pega um macaco, bota fogo no macaco, mas basicamente nada, nunca destrói o macaco. Corta pra cena de duas crianças que são dois irmãos gêmeos. A gente descobre ao longo do filme que essas duas crianças são basicamente os filhos desse cara do começo do filme. A mãe deles fala que o pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Literalmente ela fala isso num trecho do filme. Aí ela fala, né, para as crianças que o pai abandonou elas e eles não sabem nada sobre o pai, mas tem diversos objetos dele no cômodo da casa. Eles começam a mexer nessas coisas e acham uma caixa. E uma caixa que tava escrito tipo assim, macaco devorador de órgãos. E eles acharam uma ótima ideia abrir a caixa. Ó, eu vou denominar porque eu não sei o nome deles de cor. O gêmeo do mal e o gêmeo do bem. O gêmeo do mal, ele tem esse cortezinho aqui de cabelo. E o gêmeo do bem usa óculos e tudo mais. Eu não sei o nome dos personagens porque eu não gravei o nome de ninguém. Até porque, sinceramente, eu não tava me importando com ninguém desse filme. Todo mundo poderia morrer a qualquer momento e eu estaria, tipo,
né? Aí eles mexem na caixa, abre a caixa, pega o macaco, aí gira a chavinha do macaco, o gêmeo do mal faz isso. Aí, mano, depois de algumas horas, a babá deles simplesmente morre em um restaurante na frente deles. Na verdade, o do mal, ele não percebe de cara, mas o gêmeo do bem, ele começa a achar que o macaco tem poderes de matar sim as pessoas. O gêmeo do mal faz bullying com ele, inclusive na escola, e outras pessoas começam a fazer muito bullying com ele. E o macaco, ele tem poderes de se teletransportar. Um momento ele tá na sua casa, outro momento ele tá na sua escola. Ele sofre bullying por causa desse macaco. E, mano, depois que começa a entrar muito na infância, as crianças, esse filme vira uma total comédia. Um drama meio comédia. Nossa, eu fiquei me perguntando o que é que eu tô assistindo o tempo todo. Aí o gêmeo do bem, que é aquele que usa óculos, ele tá com muito raiva, né? Porque um monte de gente tacou umas bananas nele na escola. Literalmente, tacaram banana nele. E aí ele chegou da escola com raiva e ele pega o macaco, gira a chave e pede pro macaco matar o irmão do mal. Só que o que acontece é que minutos depois, quem morre, na verdade, é a mãe deles. Depois da morte da mãe deles, eles vão morar com os tios deles, que são um casal que nunca teve filho. Inclusive, a pessoa que faz o tio deles, na verdade, é o diretor do filme, que resolveu atuar no filme também. E se você reconheceu algumas pessoas do elenco, a mãe deles é a mesma atriz que faz Orphan Black. Eles, depois de 25 anos, se passam, né, na história. Quem faz a versão deles adulto é o mesmo ator que fez Divergente, que era, eu acho que o nome dele no filme era 4. Aí depois que eles começam a morar com o tio deles na história, eles estão em uma outra cidade. Aí quando vê, o tio deles morre. E o macaco também tinha se teletransportado pra lá. Aí se passa 25 anos. O irmão do bem tem um filho, só que ele só vê esse filho uma vez por ano, porque ele acha que assim ele vai conseguir proteger o filho dele de todas as mortes que tem ao redor deles. Ele resolve visitar o filho dele pra eles passar um final de semana junto, que era o único tempo que eles tinham durante o ano inteiro. A mãe do garoto fala pro pai, que é o irmão gêmeo do bem, fala pra ele que aquilo lá era a última vez que eles dois iriam se ver, porque o atual marido dela iria tomar a guarda do filho e legalmente ia ser filho dele, biológico, porque ia passar tudo pro nome dele, sabe? Ele fica muito chateado, né? Porque ele não abandonou o filho dele, só que pra todo mundo acha que ele fez isso, só que ele só tá tentando proteger o menino e tal. Enfim, mesmo com tudo isso, eles vão passar o final de semana junto, eles vão num hotel. Tem uma cena, velho, que é uma cena muito explícita e outra pessoa que morre, né? Aí ele tava conversando com o irmão gêmeo dele do mal pelo celular. Ele vê é tipo um ar-condicionado, sei lá, um negócio de ventilação. O negócio cai no chão, tem um monte de fio de energia assim. O negócio vai e entra em contato com a água da piscina. Aí a mulher vai e mergulha. E pronto, explode. Magnitude dessa cena, velho. Meu Deus do céu, que patifaria. E depois disso, ele descobre que a tia dele morreu. De circunstâncias também, um acidente bizarro. Nossa, é uma cena toda que parece muito premonição. Só sei que o que causou de fato a morte dela é que ela foi cheirar o fogão pra ver se tava saindo gás. Aí a boca ligou do nada. Eu não sei se ela sem querer encostou no botão de apertar, que é elétrico, que liga o fogão, sabe? O negócio começa queimar a cara dela, ela sai correndo no quintal, ela pisa num pote, ela escorrega e a cara dela entra dentro do negócio de madeira assim, que era tipo a caixa de correspondência. O irmão dele briga com ele, né, porque ele quer que o irmão gêmeo do bem vá até a casa dessa tia deles que morreu pra acertar algumas coisas e tal, né. Ele tá lá com a corretora de imóveis, ele literalmente vê a corretora de imóveis morrendo na frente dele, porque ele tava procurando o macaco pela casa, né? Porque eles queriam achar o macaco de volta pra deter o macaco, né? Porque eles estavam achando que alguém tinha pegado o macaco e tava girando a chave, por isso que todo mundo tava continuando a morrer, mesmo depois de 25 anos. A corretora vai abrir um cômodo da casa e quando ela abre essa porta, tinha uma arma dentro desse cômodo. Essa arma dispara e atira nela. Tem toda uma cena assim bem gore e tal. A gente descobre
descobre que teve um bazar com as coisas da tia que morreu e o macaco tava lá. Aí veio um cabeludo, um personagem aleatório, e comprou. Só que aí depois ele vendeu pro irmão gêmeo do mal. Do meio pro final do filme, que esse irmão gêmeo do mal simplesmente fez tudo aquilo que ele fez no filme porque ele quer vingança. Ele sabe que a mãe deles morreram por conta do irmão gêmeo do bem, que teve essa atitude, né, de girar a chave pra matar o próprio irmão, só que na verdade matou a mãe, né? Cabeludo vai, mano, porque ele quer muito macaco. Só que ele não sabe dos poderes mágicos do macaco. Ele quer o macaco porque o macaco lembra o pai dele. É cada motivação lelé nesse filme que você pergunta, meu Deus, pra quê? Aí o cabeludo sequestra o filho e o pai. Aí ele obriga o filho a entrar na casa pra pegar o macaco do irmão, que no caso é do tio do menino. O menino entra na casa. E a última coisa que o pai dele fala pra ele é: não gire a chave. Mas aí, quando ele começa a conversar com o tio fala pra ele girar a chave, que o brinquedo tava quebrado por algum motivo. O filho achou que de bom tom, uma boa decisão, girar a chave do macaco. O pai, tendo explicado tudo o que acontecia depois disso e tal, ele foi lá e girou. Aí o cabeludo morre dentro do carro porque milhões de abelhas ou algo do tipo entra na boca dele. A princípio você acha que o burro do cabeludo vai dar um tiro nele mesmo, né? Porque ele tava coçando assim, ó, com uma arma, né? E a arma dispara. Que não é isso que acontece. Na verdade é um bando de enxame de abelhas que tava lá, aribondo. Os bichos, velho, perfura o vidro do carro e entra na boca do cara. Essa é a cena mais bizarra de morte. O pai desesperado porque ele fica o filme inteiro achando que o próprio filho dele vai morrer. Ele tenta entrar na casa, mas o filho dele entrou pela uma portinha de cachorro, então ele não tava cabendo nesse lugar, né? O filho vê a situação, abre a porta, aí tem toda uma cena de reconciliação entre os dois irmãos. Só que aí o macaco, ele já tinha se mexido uma última vez. Tipo, ele tinha batido lá o tamborzinho dele. E toda a cidade tava um verdadeiro caos de morte. E enfim, quando os dois irmãos estavam finalmente bem, aí o filme acaba com o irmão do bem e seu filho saindo da cidade onde praticamente todos morreram ou estão morrendo e viajam por aí. E antes dessa cena do final, o macaco dá uma última batucada e o irmão do mal morre. Mas é uma morte assim que foi feita pra ele. Eu tava até achando que seria pior, porque eu passo o filme todo desejando que esse personagem simplesmente suma, que eu fiquei odiando esse personagem. E a bola de boliche da mãe deles esmaga a cabeça dele na parede. É uma coisa desse tipo. Mas tem um detalhe, né? Enquanto eles estão saindo da cidade, o pai e o filho, o macaco está na parte de trás do carro porque eles percebem que é melhor deixar o macaco por perto do que esse tal macaco sumir por aí, qualquer um pegar ele e usar. Eles não teriam uma espécie de controle. E é isso, o filme termina em algo meio feliz, porque os dois estão juntos, né? E, tipo, o filho percebe a loucura que é a vida do pai e tudo mais. Como eu falei no começo do vídeo, esse filme ele é baseado num conto The Monkey, o macaco, do Stephen King, que foi publicado em 1980. Olha como isso é antigo. E só agora fizeram filme sobre. O cara que dirigiu o filme também apareceu no filme, como eu falei. Ele é filho daquele ator que fez Norman Bates e Psicose. É o Anthony Perkins. E o nome do diretor é Osgood Perkins. A relação do diretor no filme vai muito mais além do que na ficção, sabe? Porque a vida dele foi muito trágica. É filho do ator Anthony Perkins, o famoso por papel em Psicose, como eu havia falado, e a fotógrafa Barry Parison. Anthony Perkins faleceu em 1992, vítima de complicações relacionadas ao vírus HIV, conhecida como AIDS, né? Enquanto a mãe dele, a Barry, ela foi uma das vítimas do atentado do 11 de setembro de 2001, né? Essa mãe dele estava a bordo do primeiro avião que atingiu aquele edifício. Outra curiosidade é que o filme foi produzido por James Wan. Ele também fez Invocação do Mal. E esse filme também conta com outros diversos nomes de pessoas fortes no gênero do terror. O orçamento do filme inicialmente foi 11 milhões de dólares. Arrecadou cerca de 70 milhões. Então foi
um retorno ok. Lançado pela Neon nos cinemas e depois ele foi por um streaming, o trailer quebrou recordes. Atualmente está com 19 milhões. O brinquedo que aparece no filme, que é o macaco, ele é animatrônico. Ele só teve alguns retoques digitais, porque teve algumas coisas que o macaco não fazia, né? A crítica do filme foi um pouco mista. Tipo, teve 79% de aprovação da crítica. Só que em público geral, a nota foi mais baixa. Ele foi aprovado por 56% apenas. Ah, Lilian, mas você achou o filme do macaco bom? Ai, gente, sinceramente, assim, eu achei que assistir ele ou não vai fazer diferença na minha vida. As cenas de morte são boas, só que eu não gosto muito dessa vibe de terror que tem essa mistura de comédia, sátira e tal. O único filme que já fez certo nessa linha é Todo Mundo em Pânico e o próprio Pânico, né? Porque é que você não entende bem qual que é do filme, sabe? Quando você vai assistir, você espera um terror e na verdade é uma comédia, sabe? Eu não gosto desse sentimento de não saber o que eu tô assistindo e não sei, eu não gostei, não sei. Eu não sou muito fã desse tipo de terror onde tem bonecos, essas coisas assim. Enfim, mais curiosidades. A babá do início que morre, ela se chama Annie Wilkes. Não sei pronunciar direito, mas esse nome, ele é muito familiar. O Stephen King sempre coloca tipo umas pistas assim ao longo das histórias dele pra só quem é fã realmente pescar o que ele tá falando. E esse nome em específico, ele é conhecido pela enfermeira psicótica de Misery, que também tem filme desse, eu já assisti, é muito bom o filme. É tipo assim, uma mulher que ela é muito fã de um cara, e aí ela pega, esse cara sofre um acidente numa estrada bem isolada, e esse cara, ele é escritor, e ela pega esse escritor, cuida dele e tal, só que aí ao longo do filme ele vai descobrindo que ela é uma verdadeira louca, que aí tipo meio que sequestrou ele. E também tem outra personagem no filme do macaco, que é uma professora. Essa professora em questão se chama Senhora Torrance. Senhora Torrance, o Hal Shelburne tá descascando a banana embaixo da mesa. Que esse sobrenome é o mesmo da família dos protagonistas de O Iluminado. O final do filme fica em aberto, como eu falei, né? Então deixa meio que aberto e claro que o ciclo do macaco assassino pode continuar, abrindo caminho para possíveis sequências ou spin-offs. Ninguém tá pedindo, viu? Eu não quero assistir Macaco 2. Não quero. Ai, pega outra história do Stephen King e adapta. Eu não tô afim. Se lançar, eu não vou assistir. Não vou. Eu posso só ler o que as pessoas acharam, alguma crítica do filme, mas eu não vou assistir. Revolta, protesto. E aí, você já assistiu esse filme? Se você quiser assistir, assista. Fazer o quê, né? Eu não posso te obrigar a não assistir. Mas eu não recomendo. Enfim, o que você achou? Esse é o quadro Analisando Horrores. E eu pretendo trazer mais filmes. É claro que eu pretendo assistir filmes bons e falar sobre eles também, né? No canal. Mas enfim, esse foi o primeiro análise aqui do canal. Eu tenho outros vídeos parecidos aqui no canal que eu falo sobre filmes e séries. Mas esse é o único vídeo longo que eu falo sobre algo específico, assim, de filmes focado só em filme. Tem esse vídeo aqui no canto, que é um vídeo bem antigo do canal, que eu falo sobre um documentário, que ele é de uma história de uma criancinha que é uma criança assassina, que ela tem pensamentos assim, assassinos, de matar os próprios pais e tudo mais. E foi isso o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. E até o próximo vídeo no canal, clica aqui. Tchau!